bacana ter você aqui para a gente conversar sobre qual vai ser o assunto no jantar hoje à noite na sua casa. O que é isso? É isso mesmo. Muito prazer, eu sou Tânia Moura. Se você ainda não me conhece, eu sou especialista em gente e gestão. Vou falar sobre gestão humanizada de pessoas, mas não dá para falar sobre gestão humanizada se a gente não entender sobre comportamento humano. O mundo mudou, o mercado de trabalho se transformou, a sociedade é outra. E com a gestão de pessoas não há outro caminho senão a reinvenção. Por isso que nós temos que falar: que ser humano novo é esse, principalmente pós-pandemia? A gente fala que tem um patchwork aí de tendências, onde a gente vê a sociedade líquida, os relacionamentos líquidos, uma modernidade que falava de humanismo e uma hipermodernidade trazendo individualismo. Verdades que eram universais agora são também individuais, mas plurais. Antes tínhamos uma certeza objetiva e agora falamos sobre relativismo. Nós estamos com novas dependências. Eu não sei você, mas na minha época a internet tinha uma realidade virtual, a era da velocidade era muito diferente do que era agora. Continuamos na era da velocidade, mas muito maior do que quando eu, há 20 anos atrás, conheci a internet. No trabalho, vemos os workaholics, ouvimos palavras como burnout, vocabulários novos no nosso dia a dia. A gente vê o celular, smartphone, rede social, amizade virtual, fake news, palavras todas novas no nosso vocabulário. Percebemos um conflito de gerações, geração baby boomer, é X, é Y, cada vez uma nova. Nós temos aí uma posse como referencial da valoração. O consumismo mostra que ter é mais importante que ser. Olha que coisa. Tem uma busca pelo sucesso, custe o que custar. As pessoas querem evitar o fracasso. E a gente vê crianças sem habilidade para lidar com falhas. Todo mundo está muito ansioso, né? O SPA, já falado, Síndrome do Pensamento Acelerado, transforma todo mundo aí como um doente desse momento. A cultura da imagem, a busca pelo belo, pela felicidade, e a gente vê tanta mudança. Eu vi uma charge esses dias que fazia a seguinte pergunta, uma criança perguntando à sua mãe: mãe, a senhora me baixou na internet? E a mãe fala: não, meu filho, você não foi baixado, você nasceu. Então as crianças aí com muitas dúvidas sobre como as coisas funcionam. Então esse mundo, gente, está muito novo. O famoso mundo VUCA, né, esse acrônimo do V para volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele agora já nem é mais VUCA, porque com a pandemia ele se tornou BUNNY, novas siglas aparecendo. O BUNNY vem, né, também do inglês, esse brittle, que quer dizer frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, gente, que mundo é esse que a gente está vivendo? A pergunta que precisamos responder atualmente não é mais o que funciona melhor, mas sim pelo que vale a pena viver. E eu quero falar para vocês que não existem empresas, existem pessoas que fazem negócios. E nós vemos como nunca que os colaboradores estão no centro das tomadas de decisões. Eles são vistos cada vez mais pelos conselheiros, principalmente conselhos de administração, como partes interessantes vitais, como essenciais para essa recuperação dos negócios, mas principalmente como contribuidores fundamentais nessa fase de transição para esse futuro desejado. Então a gente percebe que não dá mais para viver sem um propósito. E olha só, os estudos vão falar, por exemplo, pessoas em missão da Korn Ferry, mostrar que empresas com times focados em um propósito têm taxas de crescimento quase 3 vezes maiores que a média do seu segmento. Sabe o que Shakespeare diria? Que todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Então, propósito, gente, não é uma coisa de modismo. Lá atrás já se falava, mas as empresas agora perceberam isso. E propósito é aquilo que você tem um porquê por trás do trabalho sendo feito. Algo que une e que inspira as ações.
Mas ele não basta ter um propósito comum, ele tem que ser massivo, ele tem que ser audaciosamente grande e inspiracional. Mas, acima de tudo, ele tem que ser transformador, pode causar transformações significativas a uma indústria, uma comunidade ou para o planeta. Como construir, então, o seu propósito? Ele tem que ser autêntico, ele tem que ser a cara da empresa, destacando seus diferenciais. Tem que estar alinhado ao ESG, essas 3 letrinhas aí tão faladas agora. Mas, principalmente, ele tem que ser comunicado, transformando essas palavras em ações concretas. Engajar e preparar as pessoas para viver esse propósito. E nesse sentido, então, tem um novo cenário demandando um novo papel das áreas de recursos humanos, de gente e gestão, independente do nome que ela tenha. Moldar a maneira como as empresas competem, como elas acessam os seus talentos e como elas se posicionam nas comunidades onde opera, é fator-chave agora para as equipes de gente e gestão. E elas têm que olhar basicamente 3 futuros. O futuro da empresa, o futuro da força de trabalho e o futuro como o trabalho é feito. E olha que interessante, as empresas que não se posicionarem como empresas sociais não terão espaço dentro desse novo mundo. A gente percebeu várias empresas aí que não tiveram essa empatia para tudo que estava acontecendo no mercado e realmente estão sendo impactadas pelos seus consumidores, seus clientes, pelas pessoas. A força de trabalho se torna, então, um fator crucial para fazer essa transição de prosperidade para todos. E como o trabalho é feito, ele é totalmente diferente a partir de agora. Nós nunca vivemos um momento tão híbrido como estamos vivendo hoje. E nesse sentido, os conselhos eles têm priorizado a governança do capital humano de uma forma diferente. A questão da cultura passa para a linha de frente junto com seus valores e propósito. A liderança se torna prioritária na promoção de uma cultura que incentiva a experiência e o bem-estar. O bem-estar não é mais um nice to have, uma coisa bacana de se ter, é crítico para sustentar as operações. A diversidade e a inclusão é hora de reconsiderar as estratégias. Nunca falamos tanto em diversidade, equidade e incluir. Nunca falamos tanto em desenvolvimento e remuneração. O foco na equidade e no lifelong learning. A saúde, gente, integral é questão de sobrevivência. Se você for lembrar bem, nas pautas de recursos humanos, não estava na lista de prioridade, nas reuniões de diretoria, a questão da saúde. Geralmente se falava de talentos, de pessoas, de custo, mas hoje em dia falar da saúde integral é fundamental. E por saúde integral eu estou mencionando a saúde física, porque é o que nos dá condição do dia a dia. Mas a saúde relacional, como é que a gente se relaciona em momentos tão difíceis como a gente está vivendo? A saúde mental e emocional, como alguns colocam e gostam de colocar. A saúde financeira, com tanto desemprego, com tantos modelos novos de trabalho, ela tem sido uma preocupação grande das pessoas e impacta toda a sociedade. E não menos importante, a saúde espiritual. E por questão espiritual aqui eu quero dizer questões existenciais mesmo, porque quando a gente chega tão perto da morte, como o Covid nos trouxe, a gente repensa a nossa vida. E repensar a vida é repensar o que eu quero fazer, o que eu gosto de ser e como eu coloco meus dons e meus talentos a serviço dos outros. Então, cuidar da saúde, ele passa também a ter uma prioridade maior. Junto com a educação, porque se a gente está em um momento disruptivo, esse novo momento da sociedade, que é mais horizontal, é uma sociedade múltipla, colaborativa, flexível, a gente aprende diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, da pedagogia, que é o aprendizado infantil, a gente tem a andragogia, que é o aprendizado adulto. Mas agora a gente tem as novas letrinhas, que é o lifelong learning, que é o aprender sempre, o mundo está mudando. E a gente precisa aprender a aprender, né? Como diz o filósofo, aprender, desaprender e reaprender. E a eutagogia, que é a aprendizagem autodirecionada, esse autodidatismo, autodisciplina, autoorganização, todos os autos, né, que vem junto, que é essa educação que instiga a autorreflexão, a autorregulação, a autocrítica, esse autoconhecimento que me mobiliza para a ação. Então eu preciso aprender a aprender diferente. E nessa transição dessa sociedade, desse novo momento do mundo corporativo, é preciso a gente sair do tradicional
para o moderno, do reativo para o proativo, do unilateral para o plural, do desconectado para o integrado e do mecânico para o humano. E o que é, então, ser uma empresa humanizada? As empresas humanizadas são 2 vezes mais rentáveis do que a média. Tem 240% mais clientes satisfeitos e colaboradores mais felizes em 225%. Essa é uma fonte da HSM Management, por exemplo. Capitalismo Consciente, ele nos mostra que 22 empresas comprometidas com esse movimento foram consideradas mais humanizadas. E ali a gente tem empresa grande, pequena, tem empresas de diferentes segmentos também. Então, gente, a humanização, ela passa por termos empresas mais diversas. Só para vocês terem ideia, vou dar um número aqui para vocês. Nós tomamos, segundo a Universidade de Cornell, 35 mil decisões diárias. Já pensou nisso? 226 delas só com comida. Em épocas de iFood e alimentação online, que a gente pede tudo por telefone, eu quero crer que esse é um número bem real mesmo, pelo menos na minha situação, eu acho que está bem próximo disso. Mas a gente tem vieses inconscientes impactando as nossas decisões, os nossos relacionamentos. Por isso precisamos de uma comunicação inclusiva. Por isso nunca foi tão discutido o racismo estrutural, a equidade de gênero, LGBTQI+, pessoas com deficiências e todos esses nossos olhares para a diversidade, seja de formação, de origem, de cultura, a diversidade no seu mais amplo aspecto. Nossos modelos mentais precisam ser revisitados. E uma liderança humanizada precisa ser implementada na tua organização. Eu quero trazer agora para vocês uma leitura do Newton Bonder. Para quem não conhece, ele é um rabino, escritor de vários livros, mas sempre traz a reflexão mais profunda. E sabe o que ele diz? Que toda a compreensão que temos dos outros deriva de nós mesmos. Quando nos identificamos com alguém e podemos aceitar sua forma de ser, significa que encontramos em nós mesmos elementos semelhantes ao outro. Identificamos-nos então com os outros quando entendemos existir em nós as mesmas limitações, angústias e as ansiedades que os demais experimentam também. Por essa razão, para que esse mundo seja mais tolerante, é fundamental que as pessoas se conheçam mais. O autoconhecimento é um dos movimentos políticos menos reconhecidos e computados nas análises das forças que transformam esse mundo. A paz só é possível entre pessoas que se conhecem. Que bonito isso, né? Quando um líder, gente, orientado a pessoas, assume uma cadeira como presidente, começa uma revolução silenciosa. As pessoas começam a se sentir ouvidas. As decisões se tornam mais descentralizadas, as ideias e soluções começam a fluir de baixo para cima. Quando uma cultura de cuidado e escuta ativa começa a se instaurar, naturalmente alguns diamantes vão aparecendo em meio ao carvão. Por isso que a gente precisa construir essa nova consciência pessoal. É esperado que esse novo profissional desenvolva uma consciência, migrando então do seu lado egocêntrico, sendo que é certo é aquilo que é vantajoso para mim, para o etnocêntrico, que diz que certo é o que é vantajoso para os meus, para o pluralista, certo é o que é bom para todos os grupos, mas a gente precisa chegar no mundicêntrico, certo é o que é bom para a nossa integração. Essa transformação pessoal trará nova visão do mundo, saindo de uma postura defensiva para competitiva, para colaborativa e chegando, por fim, a uma postura integrativa. A gente não vai ter uma nova gestão de pessoas, uma gestão mais humanizada, se a gente não enxergar tudo isso. Eu quero contar uma história bem rápida aqui, que o CEO da Microsoft conta que logo no começo de carreira ele fez uma entrevista, estava indo super bem, quando faltava uma última pergunta e questionaram a ele, olha, você vê uma criança que está num ambiente pegando fogo, o que você faz? Isso foi em 1992, não tinha celular como tem hoje, ele pensa mais um pouco o que ele falaria, bom, eu corro até o primeiro orelhão que eu puder encontrar e ligo para o 911. E ele achou que a resposta dele era muito boa. Quando o entrevistador responde para ele, puxa vida,
Quando uma criança está chorando, a primeira coisa que você faz é pegá-la no colo e abraçá-la. Então, quando nós estamos falando de pessoas, a gente tem que entender que é mais do que falar sobre processo, sobre tecnologia, sobre falar sobre recursos. Quando falamos de gente, precisamos acolher essas pessoas, precisamos entender as suas questões, as suas dores, seus anseios, os seus sonhos. Para a gente ter uma gestão humanizada, a gente precisa construir essas empresas do futuro a partir de hoje. E ser aí um impulsionador da capacidade da organização de prosperar. Em um mundo onde as velhas regras de trabalho não se aplicam mais e as novas regras estão evoluindo rapidamente. Precisamos desbloquear essa dimensão humana, descobrir um sentido de significado e valores compartilhados. Valores que impulsionam a motivação, a realização, o bem-estar, o crescimento individual, o coletivo, o organizacional e o social. E como dizia Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Sabe aquela pergunta que eu fiz no começo? Que assunto nós vamos levar para o jantar hoje à noite? É isso que nós precisamos ter boas histórias para contar, é isso que nós queremos. Como seres humanos, a gente não quer só trabalhar e sentir que a vida se perdeu. Não temos mais aquela separação de vida pessoal e vida profissional, somos seres humanos integrais. E queremos contar boas histórias para as nossas famílias, para os nossos amigos. E por isso precisamos construir essas boas histórias. Uma gestão humanizada de pessoas, sabe como é feita? Transformando o trabalho em uma forma de expressão da humanidade. E é isso que eu desejo para você. Que você transforme a gestão de pessoas de onde você estiver nessa humanização que é trazer à tona a nossa autenticidade, o nosso melhor, a nossa vida, com tudo que ela vem junto. As mulheres sendo mães com crianças, os homens gostando das coisas que gostam e aprendendo coisas novas, e todo mundo sendo quem pode ser e trazendo o seu melhor. Quero terminar com João Guimarães Rosa, que fala que o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. A natureza da gente não cabe em nenhuma certeza. Que você possa humanizar o ambiente onde você está e influenciar para ambientes ainda mais humanos no nosso dia a dia, onde todos vão ganhar. O indivíduo ganha, a empresa ganha, a sociedade ganha. Muito obrigada.